Olá pessoal, vamos começar aqui a gravação da aula de hoje. Nós vamos falar do coeficiente de variação de Pearson. Trata-se de uma medida de dispersão, a qual é utilizada para fazermos comparações das dispersões das distribuições e que relaciona o desvio padrão com a média aritmética. Isto é, o coeficiente de variação representa a porcentagem que é o desvio padrão da média aritmética. O coeficiente de variação amostral é dado por... Então, nós temos a fórmula aqui do coeficiente, né? É o desvio padrão amostral, né? Dividido pela média, multiplicado por 100 para transformar o resultado em porcentagem. Então, divide, multiplica por 100, você dá o resultado em porcentagem. Uma regra empírica, então, para a interpretação desse coeficiente de variação é a seguinte. Se o valor encontrado for menor do que 15%, você vai concluir que a sua distribuição tem uma baixa dispersão, tá bom? Se o valor encontrado estiver entre 15% e 30%, né, podendo ser 15%, podendo ser 30%, e nesse intervalo, você vai concluir que houve uma média dispersão dos dados nessa distribuição. E se o valor for acima de 30%, se o coeficiente der um valor acima de 30%, a conclusão é que a sua distribuição tem uma elevada dispersão, ou seja, seus dados estão mais dispersos, tá bom? Em relação à média. Observação. Quanto menor for o valor do coeficiente de variação, mais homogênea será a sua distribuição, tá? Então a sua distribuição não terá muitos dados, né, tão dispersos, ele vai ser mais uniforme os dados, tá bom? Então, são as interpretações do resultado do coeficiente de variação, né? E quanto menor ela for, menos dispersão nos dados você vai ter, tá bom? Vamos ver o exemplo, ó. Duas turmas A e B dos cursos de engenharia realizaram simultaneamente uma prova de estatística, com notas de 0 a 10. A turma A obteve 7,2 de média, né? E desvio padrão de 1,7. A turma B teve a média de 5,8 e o desvio padrão de 1,5. Questão: qual dessas turmas apresentou maior dispersão nas notas da prova? Isto é, maior dispersão nos desempenhos, né? Então os dados não são tão homogêneos, né? Fazendo o cálculo aqui, nós teríamos a seguinte situação. Calcular o coeficiente de variação da turma A, pega o desvio padrão da turma A, divide pela média da turma A e o resultado multiplica por 100. Desvio padrão divide pela média, resultado multiplica por 100. Obteríamos então aqui 23,61% de coeficiente de variação da turma A. Então essa é a taxa, né, de variação da turma A. Agora o coeficiente de variação da turma B. Pega o desvio padrão, divide pela média, resultado multiplica por 100. Desvio padrão, divide pela média, resultado multiplica por 100. Você vai ter esse valor em porcentagem. O coeficiente de variação da turma B deu 25,86%. Conclusão. Embora as notas da turma B tenham apresentado menor variação absoluta, certo? Que é o desvio padrão, olha só, comparando o desvio padrão da B com o da A, ele teve menor, né? Que é o desvio padrão, é uma das formas de verificar essa variação, né? Deu menor. Isto é, o desvio padrão da turma B é menor que o da turma A sua variação relativa, que é o coeficiente de variação, é maior que o da turma A. Então, o coeficiente de variação da turma B é maior do que o da turma A, mesmo o desvio padrão sendo menor no B do que no A, entendeu? Então, se você tivesse só o desvio padrão para analisar essa questão da dispersão dos dados, você iria dizer que a turma B é menos dispersa. Mas agora, estabelecendo a relação do desvio padrão com a média aritmética de cada turma, essa relação do desvio padrão com a média é o coeficiente de variação. O coeficiente mostra que, em relação à média, a turma B é mais dispersa do que a turma A, certo? Tem um valor maior no coeficiente, então ele é mais disperso. Quanto maior, mais dispersão dos dados.
tá bom, gente? Então, por isso é importante, então, além do desvio padrão, calcular o coeficiente de variação, porque muitas vezes a gente pode estar só com o desvio padrão dar uma resposta diferente, tá certo? Então, a partir daí, ó, espero que vocês tenham entendido. Temos aqui os exercícios aqui, tá? Para vocês desenvolverem, tá bom? Vocês observem aí, resolvam os exercícios, tá? Depois, na próxima etapa, vai ter o gabarito, tá? Então, tentem dar um pause no vídeo aí e resolverem, tá bom? Depois, observa o gabarito depois. Tem mais um exercício aqui também, tá bom? 2 exercícios. Dá um pause no vídeo, resolvam, depois observa o gabarito na próxima tela, tá certo? Então é isso aí, gente. Até a próxima.